Bom dia, jovens! Eu sou o Hugo Araújo, aqui quem fala é o Gabriel Luz, e hoje vamos falar sobre clonagem. A clonagem é um processo natural ou artificial onde são produzidos organismos geneticamente idênticos. Trata-se de um tipo de reprodução assexuada, pois não envolve troca de gametas entre indivíduos. A história da clonagem é bem legal. Eu vou contar um pedacinho para vocês, não vou falar tanto que nem algumas pessoas falaram na Mas sala. ele vai fazer resumidamente a história do processo de clonagem. Em 1903, o britânico Herbert J. Weber criou o termo clonagem, mas ele ficou mundialmente conhecido com a clonagem da ovelha Dolly, que nasceu no dia 5 de julho de 1996, feito pelos cientistas Conseil e Ian. Em 2001, um médico italiano chamado Severino Artinuri teve a intenção de clonar a clonagem num ser humano, o que causou grande agito na sociedade científica. Outros cientistas até anunciaram que havia clonado um ser humano, porém esse fato nunca foi aprovado. Pois bem, galerinha, agora eu vou entrar explicando os dois tipos de clonagem existentes nessa história. Temos a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Vamos começar falando um pouco sobre a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva se refere à produção de seres vivos geneticamente idênticos, ou seja, cópias idênticas ou perfeitas de seres vivos, sejam eles animais, vegetais ou seres humanos. Neste processo, normalmente, ele se ocorre quando é retirado o núcleo de uma célula reprodutiva e é colocada uma célula somática junto a ela, onde ela se funde e se divide. Aí, depois disso, se forma um embrião, vamos dizer, perfeito ou normal, normalmente como se fosse uma gestação normal. É necessário que haja uma barriga de aluguel para que esse processo ocorra. Então, assim, foi feito com a experiência da ovelhinha Dolly, que acabou gerando o seu filhinho ou a sua reprodução, que foi idêntica. E ela é feita, normalmente, pela glândula mamária do indivíduo. A grande notícia da ovelhinha Dolly foi justamente a descoberta de que uma célula somática de um mamífero já diferenciava como a célula da pele, a célula do coração, entre outras células do corpo. Poderia ser reprogramada do estágio inicial e voltar a ser totipotente. Isso quer dizer, sabe o quê? Origem a qualquer tipo de célula novamente. Então poderia voltar novamente a fazer outros processos. Isso foi conseguido através da transferência dos núcleos de uma célula somática de glândulas mamárias da ovelhinha que originou a ovelhinha Dolly para um óvulo anucleário, que é o óvulo sem núcleo. Surpreendentemente, este começou a comportar-se como um óvulo recém-fecundado por um espermatozoide. Isso provavelmente ocorreu porque o óvulo, quando fecundado, tem mecanismos para nós ainda desconhecidos, para reprogramar o DNA do indivíduo e tornar os seus genes novamente ativos, o que ocorre no processo normalmente da fertilização. Para a obtenção de um clone, um óvulo anucleado, no qual foi transferido os núcleos da célula somática, foi inserido também o útero de uma célula de outra ovelha. No caso da clonagem humana reprodutiva, que já é outro processo, a proposta seria retirar-se o núcleo de uma célula somática, que teoricamente poderia ser de qualquer tecido de uma criança ou de algum adulto. Inserir este núcleo em um óvulo, que poderia se plantar e se fecundar e desenvolver, e teremos como as mesmas características físicas da criança ou adulto do indivíduo. Clonagem terapêutica. O objetivo dessa técnica é produzir células-tronco para o tratamento de doenças e a produção de órgãos para transplante. Essa técnica é uma esperança de salvação para os seres humanos, pois ela pode causar a cura de doenças como a diabetes, o Alzheimer e o Parkinson. Mas, infelizmente, essa técnica ainda não é vista com bons olhos pela sociedade, tanto na esfera religiosa como ainda na esfera científica. Mas é um grande avanço. E esse processo tem como a produção de uma célula muito parecido com a clonagem reprodutiva. Porém, a célula não é implantada no útero do indivíduo. As células-tronco embrionárias podem se diferenciar em todos os aspectos e tipos de tecidos, e elas são chamadas de multifuncionais. Já as adultas não possuem essa capacidade e cada uma dá origem ao mesmo órgão. Então, simplesmente a clonagem terapêutica, ela somente se diferencia da reprodução
para não reproduzir um indivíduo igual, mas sim focar para a cura de doenças e também para a salvação de muitos indivíduos que encontram na nossa sociedade. Pois bem, agora o Hugo vai entrar falando um pouquinho sobre os benefícios da clonagem. Bom, eu vou falar agora um pouco dos benefícios da clonagem. Os cientistas têm muita esperança com relação à clonagem na cura de doenças, porém esbarram em parâmetros éticos, mas acreditam que no futuro a clonagem possa produzir células de órgãos ou até órgãos inteiros, salvando a vida de muitas pessoas e diminuindo a fila de transplantes, que também possa utilizar as células próprias do organismo no lugar de implantes mamários, por exemplo, reproduzindo a célula da gordura. A clonagem de seres humanos poderá solucionar o caso de infertilidade e até evitar as crianças nasçam com defeitos genéticos. Espécies de animais com risco de extinção poderiam ser clonados. E o Gabriel agora vai falar um pouquinho dos riscos da clonagem humana. Pois bem, com esse aspecto, a gente pode encontrar muitos médicos, como podemos dizer, espertinhos. Eles podem querer lucrar com o incentivo, com a produção dessa técnica, clonando seres humanos ou animais e ganhando muito dinheiro por isso em volta disso. Como ocorreu no caso da ovelha Dolly, mas os clones podem ter envelhecido muito precocemente, uma vez que a célula já era adulta e são originários de uma célula adulta e já vem com defeitos. Então podemos perceber nesses parâmetros que não é 100% o uso da clonagem, ela não é 100% perfeita, então podemos encontrar diversos aspectos e defeitos nos animais clonados. A individualidade do organismo pode também ser invalidada e ele poderá ter uma cópia de uma pessoa, por exemplo, isso andando por aí. Imagine uma pessoa passando por você, o que seria, né? Bom, alguns aspectos éticos, todos nós sabemos que a clonagem pode acabar se tornando um grande comércio no futuro e acabar fugindo de controle. O custo dessa técnica poderá ser muito caro e poucas pessoas poderão ter acesso. Agora, como se diz na revista Science American, na edição de número 14, na edição de número 14, a ciência precisa seguir em frente com o seu objetivo e antecipar-se ao futuro, com prudência e controle democrático sobre suas aplicações e práticas. Aí vemos o conceito moral e ético agindo ao favor das ciências e procurando atender ajudar a população, mas focando e equilibrando valores éticos e morais. Segundo a reportagem, prós e contras da clonagem humana, ela pode sim ser realizada, porém necessita de limites e um equilíbrio respeitando os valores morais e éticos. Uma legislação deveria ser construída democraticamente com a participação de todos os indivíduos, garantindo uma tecnologia segura e serviço de humanidade, que respeite valores humanos e ao mesmo tempo desenvolver novas tecnologias. Bom, agora a gente vai falar, vocês devem estar se imaginando, por que essa foto do Jurassic Park? Bom, o que acontece com a clonagem de dinossauros como acontece no filme Jurassic Park? São pequenos mosquitos que fazem refeições do sangue dos dinossauros e eles acabam pegando esse néctar, como é explicado no começo do filme, e vão parar em ambas. Só que o que acontece? O DNA ele dura muito pouco mesmo, só 500 milhões de anos. Então o que acontece? Os dinossauros, como é representado no filme, eles são clonados através de sangue de mosquitos que vão parar em ambas por causa do néctar das árvores.